Glória a Deus. Graças e paz, amados irmãos. Boa noite a todos. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de engrandecermos o nome do Senhor. Estamos alegres em estar na presença de Deus, estamos alegres em poder estarmos reunidos para exaltar o nome do Senhor. Tem alguém alegre aqui, irmãos? Amém. Graças a Deus por isso. Vamos meditar na palavra do Senhor lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, um texto bastante conhecido, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo de número 23. Hoje pela manhã nós tivemos uma celebração maravilhosa, um culto maravilhoso na presença de Deus. O irmão Fábio esteve ministrando a palavra do Senhor, foi tremendo, impactante aos nossos corações. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra de renovo para a tua vida essa noite, tem uma palavra de ânimo, de fortalecimento espiritual para a sua vida. Então eu peço que você se ligue com Deus, se ligue nos céus, pois o Espírito Santo vai te fortalecer essa noite. Mateus capítulo 8, versículo 23, quem achou diz amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele os seus discípulos, acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhe disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Amém? Alguém crê nessa palavra, irmãos? Feche seus olhos comigo, oremos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eu te dou graças, meu Jesus, pela tua palavra, eu te dou graça pelo teu Santo Espírito, que caminha conosco, que nos fortalece, que nos dá graça todos os dias e nos coloca de pé. Obrigado, Jesus, pelo teu infinito amor e pela tua palavra. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento. Abre, Senhor Deus, a nossa mente para compreendermos mais de Ti essa noite. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, tempestade. Quando falamos de tempestade, nós nos lembramos não da tempestade propriamente dita, como os discípulos enfrentaram literalmente, mas nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, enfrentamos grandes tempestades todos os dias. Acredito que todos aqui conhecem bem o que é uma tempestade, conhecem bem o que é um furacão, está no olho de um furacão, está no meio de tormentas furiosas. Muitas das vezes nós sempre enfrentamos a tempestade, as lutas são constantes em nossas vidas, ou não? Acredito que todos aqui tem um testemunho a contar sobre uma tempestade que enfrentou, sobre uma grande crise que quase morreu, que quase veio a perecer, mas pelas misericórdias do Senhor está vivo. Os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. O versículo que a gente leu, os textos que a gente leu, começa dizendo que eles estavam seguindo Jesus. Aonde Jesus estava, para onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. E Jesus entrou dentro do barco e os discípulos seguiram Jesus e também entraram dentro do barco. No meio da travessia veio um grande vento, veio uma grande tempestade, da qual as ondas cobriram o mar, diz a Bíblia. E os discípulos começaram então a se desesperar. Os discípulos começaram a gritar no meio do mar. E nós não estamos falando de homens que estavam dentro de um barco turistando. Nós não estamos falando de pessoas que estavam passando, atravessando o mar pela primeira vez. Não, os discípulos eram experimentados no mar. Os discípulos conheciam bem o que era a travessia de um mar. Eles lidavam constantemente com o mar. Pedro, por exemplo, era um dos pescadores, como outros, que acostumavam entrar dentro do barco e passar por dificuldades para poder pegar peixe. Mas essa tormenta, essa onda, nós vemos que era uma tempestade diferente. Eles quase pereceram. E o grito daqueles discípulos era grande, a tormenta era grande.
A dificuldade era grande porque diz a Bíblia que eles quase estavam a ponto de perecer, estavam a ponto de morrer quando gritaram por Jesus, pois Jesus estava dormindo dentro do barco. Gritaram por Jesus, pediram socorro por Jesus: Jesus, nós vamos morrer. Quando Jesus acorda, ele diz: ó geração incrédula, ó povo incrédulo, povo que não consegue acreditar, até quando? Ele se levanta, diz a Bíblia que ele acalma o vento e que ele acalma o mar, ao ponto dos discípulos ficarem boquiabertos, olhando e se perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nas nossas vidas, irmãos, nós também enfrentamos lutas, nós também enfrentamos batalhas, e muitas das vezes nós enfrentamos batalhas que parecem que não tem fim, é uma atrás da outra. Nós vencemos um leão e nós vamos e dizemos: pronto, agora eu vou descansar. De repente aparece um urso. Nós matamos o leão e agora pronto, agora eu vou me deitar e vou descansar porque a luta passou, eu matei o leão, eu matei o urso, mas de repente aparece um gigante para a gente derrubar. E nós começamos a nos perguntar: Senhor, até quando? Até quando eu vou passar por tanta luta? Até quando eu vou ter que vivenciar isso? Até quando os inimigos se levantam contra mim? Até quando eu vou passar por essas dificuldades? Ou muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, por quê? Essa é uma pergunta cotidiana e comum nas nossas vidas, quando se vêm as tormentas e as batalhas da vida. Senhor, por que eu estou enfrentando essa luta? Senhor, será que eu mereço? Nós muitas das vezes olhamos para a vida do vizinho e dizemos: mas o vizinho não passa por isso, eu estou passando por luta o tempo todo, eu estou passando por dificuldade o tempo todo, por que eu tenho que enfrentar tanta luta? Por que eu tenho que enfrentar tanta batalha? Por que eu tenho que enfrentar tanto isso, Senhor? Por quê? Quais são os motivos das lutas da nossa vida? Quais são os motivos das batalhas? Quais são os motivos que as tempestades se levantam contra nós? Nós vemos na Bíblia, lendo de Gênesis e Apocalipse, que são vários os motivos das tormentas, são vários os motivos das lutas, das tempestades se levantar. Um dos motivos de tempestades se levantar sobre as nossas vidas é o pecado, é a desobediência. Isso não é regra, mas as tempestades muitas das vezes se levantam sobre as nossas vidas por causa do pecado e da desobediência. Nós vemos isso lá em Josué, capítulo de número 7. O povo de Israel enfrentou uma grande tormenta e eles tinham acabado de vivenciar uma grande luta e tinham vencido uma grande batalha. Eles tinham enfrentado Jericó, uma cidade que era fortificada, uma cidade que era potência mundial na época. Eles venceram aquela cidade e agora estavam indo em direção a uma cidade chamada Ai, uma pequena cidade. Deus tinha dado a eles todos os aparatos quando eles entrassem na cidade de Jericó, mas diz a Bíblia que um homem chamado Acã desobedeceu a voz de Deus. Não era para que eles pegassem nenhum tipo de despojo que tinha dentro da cidade, mas esse homem pegou uma túnica babilônica e colocou debaixo das suas bagagens. Quando Josué pegou uma tropa de soldados, e ele disse consigo mesmo: nós não vamos enfrentar essa cidade com todos os soldados, nós não vamos enfrentar essa cidade com o mesmo agrupamento que nós enfrentamos Jericó. Nós vamos diminuir o tamanho de soldados, a cidade é pequena, nós vamos vencer, porque eles estavam debaixo de uma palavra. Deus disse que seria com eles em todas as guerras, em todas as batalhas. Eles não seriam derrotados, porque o nome do Deus vivo, o nome do Senhor dos Senhores estava sobre Israel. E Josué tinha essa confiança, e Josué acreditava nisso. Josué foi batalhar contra a cidade de Ai, mas diz a Bíblia que eles foram derrotados. Diz a Bíblia que eles foram envergonhados, eles voltaram humilhados e foram derrotados diante daquela cidade. Josué, então, vendo aquela situação, se humilhou diante de Deus, perguntando o que a gente pergunta: Senhor, o porquê? Aonde foi que eu errei? Senhor, o que está acontecendo? A promessa está sobre nós, nós temos promessa de vencer, nós temos promessas de conquistar, mas eu acabei de ser derrotado diante de uma cidade pequena, eu acabei de ser envergonhado diante dos meus inimigos. E Deus prontamente respondeu a Josué, dizendo que eles só foram derrotados porque no meio deles existia coisas amaldiçoadas. Dentro de Israel existia ainda o pecado, e enquanto o pecado
pecado não fosse retirado de dentro de Israel, eles não iam voltar a ser vencedores. Nós estamos debaixo de uma promessa. Quem aqui está debaixo de uma promessa? Você está debaixo de uma promessa, irmão. A promessa de Deus é de fazer você mais do que vencedor. A promessa de Deus é estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está com você e Ele te fortalece e Ele te enche do Espírito. É Ele quem te capacita para enfrentar as batalhas do dia a dia. Mas por que, pastor, eu tenho enfrentado lutas e eu tenho sido derrotado? Existe alguma coisa errada. Pode existir alguma coisa errada dentro do seu coração ainda. Pode existir ainda alguma coisa errada, algum pecado embutido, e esse pecado precisa ser retirado de dentro do teu coração. Esse pecado precisa ser retirado de dentro da tua casa, porque a promessa de Deus fazer você mais do que vencedor. E hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de buscarmos a Deus e confiarmos no Senhor, para que possamos voltar a ser vitoriosos nas batalhas que enfrentarmos. Aleluia. Falar sobre o pecado é um pouco difícil, o povo parece que não gosta. Mas, queridos irmãos, nós precisamos confrontar o pecado. Jacó era um homem da qual nós podemos citar plenamente dentro dessa mensagem. Jacó era um homem abençoado por Deus. Jacó tinha riquezas, Jacó tinha animais, Jacó tinha muitos filhos. Jacó, ao olhar o ano, se dizia: esse aí é próspero, esse daí é verdadeiramente abençoado por Deus. Mas quando Jacó chega no Val de Jaboque, quando Jacó começa a lutar com Deus, o pedido de Jacó é: Senhor, eu quero ser abençoado, eu não te largo enquanto eu não for abençoado. Ao ler este versículo, eu pergunto: mas que bênção que Jacó precisava nesse momento? Jacó tinha riquezas, Jacó era rico, Jacó era milionário, Jacó tinha fazendas, Jacó tinha bois, Jacó deu inúmeros presentes a Esaú. Ele tinha muita bênção, e para dizer que era abençoado, era abençoado. Antes desse episódio do Val de Jaboque, ele já tinha tido uma experiência com Deus ao deitar a sua cabeça numa pedra e ao sonhar com uma escada de anjos de Deus subindo e descendo. E ele batizou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Jacó tinha experiência com a casa de Deus. Jacó tinha revelações dentro da casa de Deus, mas Jacó ainda não conhecia Deus face a face. Ainda existia problemas dentro de Jacó que precisavam ser transformados. Eu acredito que quando Jacó segurava o anjo e dizia: eu preciso de uma bênção, Jacó estava dizendo: eu preciso te conhecer de verdade. Eu preciso conhecer quem o Senhor é. E diz a Bíblia que o anjo pergunta a Jacó: quem é você? Como é o teu nome? E Jacó ali responde dizendo: o meu nome é Jacó. Ele coloca diante do anjo não somente a sua identidade, mas a confissão de seu pecado. Outrora ele tinha dito para o seu pai, quando o seu pai tinha perguntado: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú. 20 anos depois ele estava lutando com o anjo e a mesma pergunta ecoa no coração de Jacó: quem é você? Como é seu nome? Ele diz: eu sou Jacó. Eu não sou Esaú, eu sou Jacó, o suplantador. Eu sou Jacó, o enganador. Eu sou Jacó, o homem falho. Eu sou Jacó. E naquele momento o Senhor, Deus dos exércitos, olha para Jacó: mas a partir de hoje você não vai ser mais Jacó, o seu nome será Israel, príncipe de Deus. Se houver aqui hoje um pecador arrependido, se houver aqui hoje um Jacó entre nós, aleluia, que tem experiência com a casa de Deus, que tem experiências com as revelações divinas, mas precisa de transformação, o Deus dos céus está aqui para mudar o teu nome, para transformar a tua história. Aleluia, o Deus dos céus está aqui para te tocar e fazer de você uma pessoa diferente em nome de Jesus. É tempo de nos arrependermos, é tempo de mostrarmos para Deus a nossa identidade, quem somos de verdade diante de Deus. Queridos, diante dos olhos do Senhor, nada fica encoberto. É tempo de conversarmos, porque o mais interessado em te ver vitorioso se chama Deus. Aleluia. O mais, aleluia, interessado em te dar vitória é Deus. Mas muitas das vezes o que é amaldiçoado, o que é pecado, ainda se encontra dentro dos nossos corações, e com pecado não tem como ter vitória, com pecado não tem como vencer. É tempo de retirarmos o pecado, e Deus vai fazer de nós mais do que vencedores. Mas nem sempre é o pecado, irmãos. Nós vemos na vida de Jó. Jó enfrentou inúmeras lutas da mesma forma. Uma
atrás da outra. Jó, todos os teus filhos morreram, bateu o vento nas 4 paredes, caiu, morreu todos os teus filhos. Jó, todos os teus animais acabaram de morrer, acabou, não existem mais. Uma notícia má atrás da outra vieram e os amigos de Jó chegaram para consolá-lo, dizendo: tu tem pecado, tu está no erro, tu está na falha, mas Jó, fala diante de Deus, não encontra um pecado nenhum. Não existe erro, não é isso, não é essas acusações que encontram. Ou seja, nem sempre é o pecado. Enfrentamos tempestades na vida, enfrentamos lutas na vida muitas das vezes, para aprendermos com o Senhor Jesus. Nesse texto na qual nós vemos que os discípulos não estavam fazendo nada de errado. Os discípulos não estavam em pecado. Os discípulos estavam em uma escola de discipulado junto com Jesus. Estavam seguindo Jesus como era a ordem. Seguiram ele disse: larga as redes e me segue. Vocês vão deixar de ser pescadores de peixe, vocês vão ser pescadores de homens. Eles estavam debaixo da palavra de Deus. Eles estavam debaixo da obediência de Jesus, seguindo Jesus por onde eles iam. Jesus entrou no barco, eles entraram também. Mas no meio veio o grande tormento. Veio o vento, veio o mar, que estavam fazendo eles padecer. Talvez você esteja enfrentando uma grande luta. Talvez você chegou aqui enfrentando uma grande batalha, uma grande tormenta na tua vida, ao ponto de dizer: eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais essa luta, a tormenta está grande, eu vou morrer, eu vou perecer. Eu não estou fazendo nada de errado, não é pecado. Talvez você ouviu falando sobre pecado e você deve ter falado com Deus dizendo: mas eu não tenho pecado, eu tenho me arrependido de todos, eu tenho confessado meus pecados diante do Senhor, eu tenho andado integramente diante de Deus. Mas por que essas lutas estão vindo na minha vida? Os discípulos enfrentaram uma luta debaixo de obediência. O vento levantou-se contra o barco. Jesus estava dentro do barco para acalmar o vento e acalmar o mar. Os ventos e as tempestades vêm nas nossas vidas para que nós possamos aprender a confiar verdadeiramente em Deus. Muitas das vezes nós dizemos com a boca e com as palavras que nós confiamos em Deus, mas quando a tormenta vem, a primeira coisa que a gente faz é dizer que vamos deixar de ir à igreja. É dizer que a gente não dá mais para mim, eu não vou mais. Queridos irmãos, estar com Jesus não quer dizer que você não vai passar por tormenta, não quer dizer que você não vai passar por tempestade, você vai passar por luta, você está enfrentando esta batalha, mas eu quero dizer, Jesus está dentro do barco, Ele está em silêncio, Ele não se levantou ainda, mas Ele está dentro do barco. Então não desanima, continua confiando em Deus, porque Ele está dentro do barco, e o barco que Jesus está não afunda. O barco que Jesus está não quebra. O barco que Jesus está fortalecido. Não é porque o barco é feito de uma madeira especial, não é porque o barco é mais bonito do que os outros, não. É porque ele tem um conteúdo maravilhoso e precioso dentro dele. Aleluia, como disse Paulo, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Eu sou vaso de barro, eu sou pequeno, qualquer queda eu me quebro, mas dentro de mim tem um tesouro maravilhoso chamado Espírito Santo. Pode vir tormenta, pode vir o vento, eu não vou me quebrar, porque é Ele que está dentro de mim. Aleluia! Confia no Senhor, aleluia! Confia no Senhor. Disse Davi, Salmo 20, versículo 7: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós daremos menção do nome do Deus vivo. Nós falaremos de Deus, do Senhor dos exércitos, porque a nossa força não está em carro, a nossa força não está em cavalos, a nossa força não está em governo federal ou estadual, não. A nossa força vem do Senhor dos exércitos, a nossa confiança vem dele. Confiamos no Senhor, porque Ele é a fonte de vida. Confiamos no Senhor, porque Ele é forte e poderoso, e Ele jamais perdeu uma batalha. Aleluia. De Gênesis e Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, nós vemos Israel enfrentando grandes guerras.
Israel enfrentando grandes batalhas, inimigos poderosíssimos. A primeira batalha de Israel quando saiu do Egito foi Amaleque, uma cidade que estava já preparada, que já estava com suas armas fortificadas. Israel nunca tinha enfrentado uma guerra. Eles pegaram Israel por trás, traiçoeiramente, mas eles se esqueceram que existia um Deus com Israel. Aleluia, o Deus que tinha tirado Israel da servidão do Egito, o Deus que tinha feito Israel passar por dentro do Mar Vermelho, ainda era o Deus que estava com Israel para enfrentar Amaleque. E eu quero te dizer, meu irmão, o mesmo Deus do Antigo Testamento continua sendo o mesmo Deus do Novo Testamento. O mesmo Deus do Novo Testamento é o Deus da igreja da cidade. O mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor que cumpre as suas promessas. Ele não perdeu nenhuma batalha em Israel, Ele não perdeu nenhuma batalha no Novo Testamento, e não é na tua vida que Ele vai perder a guerra, não é na tua vida que Ele vai perder a batalha. A mensagem de hoje é para você se levantar, é para você levantar a tua cabeça, é para você aprender a confiar no Senhor ainda mais. Confia em Deus, confia. Hoje de manhã nós ouvimos a palavra através do irmão Fábio: espera no Senhor, espera no Senhor sem desistir. Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele me tirou de um charco horrível, Ele me tirou de um charco de lodo e me colocou sobre a rocha. Aleluia. Talvez você esteja enfrentando essa batalha, talvez você esteja em um charco de lodo, talvez você esteja em um charco horrível, mas o Senhor dos Exércitos, Ele hoje estende a tua mão para você, segura na tua mão direita e te coloca os teus pés sobre uma rocha, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Essa rocha não é abalada, irmãos. Glória a Deus. Essa rocha pode vir o vento que vier, ela permanece fortificada no lugar. Aleluia. E nós estamos com os nossos pés fortalecidos nessa rocha. Nós não fazemos menção do nome de Buda, nós não fazemos menção do nome de Maomé, nós fazemos menção do nome de um homem que viveu na terra, começou o seu ministério, aleluia, sobre a terra, um simples carpinteiro. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. Aleluia, ao ponto de Paulo escrever aos Coríntios e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ela não tem mais vitória sobre nós. Aleluia, porque quem está com Cristo vence o mundo. Quem está com Cristo vence a morte. Diz a Bíblia, aleluia, que nós não morremos mais, ao contrário, nós passamos da morte para a vida. Paulo disse que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, porque a morte, aleluia, é apenas uma ponte entre eu e Cristo. A morte me leva para perto do Pai. A morte quer dizer que nunca mais eu vou ter choro, nunca mais eu vou ter preocupação, porque eu estarei no paraíso com Jesus Cristo. Essa é a esperança do cristão, essa é a nossa esperança. Paulo disse em Tessalonicenses que nós todos seremos transformados. Aleluia. Aleluia. Nós seremos transformados em um corpo corrupto, em um corpo incorruptível, em um corpo plenamente transformado. Aleluia. Nós estaremos do lado do Pai, queridos. Nós vemos muitas mensagens que a igreja se alegra em dizer: nós vamos ser ricos, nós vamos ter dinheiro. Glória a Deus. Eu acredito nessa promessa, eu acredito. Eu acredito em bênção financeira, eu creio. Mas a minha maior esperança é encontrar com Jesus nos céus. A minha maior esperança, eu acredito que é para essa geração. Eu não posso afirmar, mas eu creio que é para essa geração. Aleluia, a trombeta vai tocar. Nós, os vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Cristo nas nuvens. Essa é a nossa vitória. Essa é a fé que vence o mundo. Aleluia. São muitas tormentas e muitas tempestades, são. Enquanto a gente estiver aqui, irmãos, nós vamos enfrentar dores. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos chorar. Nós vamos se despedir de pessoas que amamos. Vai doer muito. Vai. Nós vamos passar por grandes lutas e grandes provas. Nunca na Bíblia você vai encontrar: pare de sofrer.
vá para uma igreja. Não, vai ter dores, vai ter tormentas, mas a promessa de Jesus é: ei, eu já venci o mundo. Aleluia. A promessa de Jesus é: tem de bom ânimo, se alegra. Queridos, nós não temos motivos para andar cabisbaixo. Eu não estou dizendo que você não vai ficar triste. Eu tenho momentos que fico triste, eu tenho momentos que fico chateado com determinadas situações pequenas, fico. Hoje mesmo eu saí de casa, alguém passou e derrubou o meu retrovisor. Meu Deus, a gente ajeita uma coisa, acontece outra. Misericórdia, fiquei chateado demais, triste demais. Coisinha pequena, pode ser resolvido daqui a pouco, mas chateia, entristece, a gente passa por isso. Mas a gente precisa levantar a cabeça e dizer: ei, nós precisamos ter bom ânimo, porque nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos que se alegrar nessa terra, porque do nosso lado está Jesus de Nazaré. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O apóstolo disse: ei, são mais o que estão do teu lado do que o que está no mundo. Aleluia. Muitas das vezes os nossos olhos espirituais estão fechados e a gente só consegue ver a tormenta, a gente só consegue ver as ondas bravias. Os discípulos dentro do mar não conseguiram ver que Jesus estava dentro do mar, só olharam para o tamanho das ondas, só olharam para a força do vento. Eles esqueceram que durante o dia Jesus tinha alimentado 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Eles já tinham passado por experiências maravilhosas. Mas não acontece isso com a gente, irmãos? Num culto como esse, a gente recebe a palavra, a gente se alegra, Deus fala conosco, Deus levanta alguém em profecia, a gente sai fortalecido. Mas basta vir a onda forte, a gente desanima. A gente se esquece do que Deus já fez. A gente se esquece das promessas que Deus tem nas nossas vidas. A gente se esquece, aleluia, que nós estamos dentro do discipulado de Jesus Cristo. E o discipulado de Jesus Cristo não é apenas teórico. O discipulado de Jesus Cristo, ele é prático. No meio da prova, lembre, eu estou no discipulado de Jesus Cristo. Jesus está me ensinando a ser um crente melhor. Jesus está me ensinando a ser parecido com Ele. Jesus está me ensinando, aleluia, Ele está só me ensinando. A prova vai passar, é apenas um teste. Ele está me ensinando, eu vou vencer essa tormenta, porque do teu lado está alguém, aleluia, que pode levantar e dizer: vento, se acaba. Aleluia. O vento não tem ouvido, o mar não tem ouvido, mas eles têm que se dobrar diante da voz de Jesus Cristo. Aleluia. A tormenta não tem ouvido, mas eles têm que se calar diante da voz de Jesus Cristo. Lembre-se sempre disso. Confia no Senhor, espera no Senhor, espera. Davi, queridos, alguém que podia falar de guerras era Davi. Quantas guerras físicas ele enfrentou, mas também quantas guerras espirituais ele enfrentou. Diz a Bíblia que Saul, o primeiro rei de Israel, estava passando por uma tormenta. Espíritos imundos estavam atormentando Saul. Alguém foi até o rei e disse: olha, eu conheço alguém que é forte, guerreiro, não fisicamente, mas é um menino que a gente se agrada ao olhar para ele, e ele sabe tocar harpa, ele sabe tocar harpa, ele sabe, e a presença do Espírito está sobre ele. E diz a Bíblia que quando Davi tocava, o espírito imundo tinha que sair da vida de Saul. Aleluia. Davi sabia o que era enfrentar batalhas, Davi sabia o que era enfrentar guerras, e no Salmo 20 ele diz: nós confiamos no Senhor. A tormenta e as lutas vêm, mas nós continuamos confiando no Senhor, nós continuamos acreditando nele, mesmo que tudo diga que não, mesmo que seja impossível, é causa impossível. Os médicos já disseram: não tem jeito. Encontramos isso na mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mulher tinha procurado todos os médicos, e todos os médicos tinham dito para ela: não tem jeito, não tem como, acabou essa hemorragia, não vai sarar. Mas ela ouviu falar de alguém que era o doutor dos doutores. Ela ouviu falar de alguém que podia mudar a situação e o
quadro da história dela, e apenas com um toque ela disse, pela fé, com apenas um toque, eu posso ser curada. A visão espiritual daquela mulher estava aberta, diz a Bíblia. Eu não sei como ela estava, irmãos, 12 anos perdendo sangue, estava fraca, fragilizada, mas ela enfrentou a multidão, e apenas um toque nas vestes de Jesus fez com que ela ficasse sarada. Aleluia. Apenas um toque. Diz a Bíblia que Jesus parou a multidão e disse, alguém me tocou. Talvez Pedro disse, mas Senhor, a multidão está aí e todo mundo está te tocando. Mas alguém me tocou de forma diferente. Nesse domingo à noite, muitas igrejas estão lotadas de pessoas levantando a mão e adorando ao Senhor. Mas se você usar a sua fé no meio da multidão, talvez eu não te conheça, eu não sei teu nome. Muito difícil, pastor Tiago conhece todo mundo, mas talvez o pastor Tiago também não te conheça, não saiba qual é o teu nome, mas Jesus Cristo, Ele te conhece. E se você hoje usar a fé, você pode sair daqui curado, você pode sair daqui revestido com o poder de Deus, você pode sair daqui, a tormenta que lá na tua casa, pastor, eu estou aqui bem, eu estou aqui sorrindo, mas lá em casa tem uma tormenta, lá em casa tem um vento forte. Eu creio, irmão, se você usar a sua fé, essa tormenta hoje vai acalmar. Jesus já lançou uma palavra lá para a tua casa, Jesus já lançou uma palavra lá para o hospital, lá para a prisão. Jesus está enviando uma palavra hoje para acalmar essa tempestade. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Para encerrar, Glória a Deus. diz a Bíblia que Eliseu e o seu moço estavam acampados em determinado lugar, em uma determinada cidade, e a cidade ficou sitiada de soldados sírios querendo matar Eliseu. O moço acorda de madrugada, olha para aquela situação, fica com medo, semelhante aos discípulos, e disse, nós estamos cercados, acabou, nós não tem para onde fugir. A tormenta muitas das vezes nos cerca, as lutas dos inimigos nos cercam, o pecado quer nos derrubar. Mas Eliseu olha para o moço e disse, olha, os teus olhos estão vendados, mais são os soldados que estão do nosso lado do que os soldados que estão com os sírios. Eliseu, com uma simples oração, fez com que os olhos espirituais daquele moço viessem a se abrirem, e ele viu soldados e carros de fogo espirituais ao redor da casa, ao redor dos sírios. Queridos, um anjo na Bíblia foi capaz de destruir ou derrotar mais de 6.000 soldados. Um anjo só. E diz a Bíblia que ele coloca ao nosso derredor, ele acampa um anjo ao nosso derredor. Mas existem momentos que ele não confia em anjos, ele mesmo segura nas nossas mãos e nos coloca de pé. Glória a Deus. É tempo de confiar em Deus, é tempo de acreditar que Ele é maior do que essa luta que você está passando, Ele é maior do que essa enfermidade que você está enfrentando, Ele é maior do que essa falta de fé, Ele é maior, aleluia, do que as dificuldades que estão sobrevivendo na sua vida. Deus é maior. Então leve essa palavra no seu coração essa noite. Confia, acredita, Deus está contigo, meu irmão. Pastor, eu pequei, se arrepende, aleluia. Diz na Bíblia de Isaías capítulo 1 versículo 8, por mais que os seus pecados sejam mais vermelhos que a escarlata, Ele é poderoso para torná-los mais brancos do que a alva neve. Ele é poderoso para te perdoar. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus está neste lugar. Aleluia. Deus está agindo aqui. O Espírito Santo está neste lugar. Feche os seus olhos e fale com Deus. Coloca a sua mão no coração. Fala com Deus nesse momento. Esconder, Senhor.
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Glória a Deus! Está em ti, sabes bem que em Cristo firme estou, se provando e o mar seguindo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se provando o mar seguindo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. Você que nessa noite chegou nesse lugar, Glória a Deus! talvez até pedindo, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir tua voz. Eu quero que a tua palavra vá de encontro ao meu coração. Glória a Deus! E o Senhor nessa noite impactou o teu coração com essa palavra. E você desejoso estar de se apresentar a Ele, de se entregar a Ele. Voltando para Ele, você que porventura possa ter se afastado. Você que ainda não confessou o nome dEle. A palavra de Deus diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é a tempestade que nos afasta de Jesus. A única coisa que afasta o homem de Jesus é o pecado. E eu creio que essa noite seja noite de reconciliação, seja noite de salvação. Eu creio que aqui em nosso meio tenha pessoas que ouviram essa palavra e dizem: eu preciso desse Jesus. Aleluia! E se tem alguém nessa Deus, noite aqui maravilha. nesse lugar, nessa situação, é o seu momento de sair do seu lugar e vir até aqui para nós orarmos com você. Glória! Aleluia! Deus maravilhoso! Aleluia! Ainda há tempo. Nós já temos a noite toda. Aleluia! Alguns Deus vão esperar pela sua vida. Deus maravilhoso! Você que chegou aqui nessa noite, você eu não vim a convite de ninguém. Você veio a convite do Espírito Santo. Deus Foi maravilhoso! Ele que te conduziu até aqui. Foi Ele que te chamou até aqui. Foi Ele que nesta noite disse: hoje vai acolá naquele lugar, naquela igreja que eu quero falar contigo. Deus maravilhoso! E Ele te conduziu até esse lugar. Aleluia! Agora falta você dar o passo. Que a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se tu ouvires Deus. a minha voz e abrires a porta, então entrarei e cearei contigo e tu serás comigo. Olha a educação de Jesus, Ele bate primeiramente. Cabe a você abrir. E eu creio que nessa noite o Senhor bateu na porta do teu coração. Glória a Deus! E Ele continua batendo. Abre que eu quero entrar e fazer morada. Você não foi chamado para derrota, você foi chamado para ser um vencedor em Cristo Jesus. Glória! Se você ainda está em nosso meio, não se constranja, ninguém está olhando para o seu rosto. O Senhor te chama nessa noite para
para uma vida melhor, Aleluia. para uma vida próspera, para uma vida esperançosa, como foi ministrado nessa noite. A nossa esperança não é aqui nessa terra, porque nós somos peregrinos nessa terra, mas a nossa esperança são os céus de glória. Nós podemos até viver a nossa vida toda aqui, 30, 40, 100, não sei quantos anos aqui nessa terra, sem Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o triste é você padecer nessa terra sem Ele. Você pode viver, não precisa, amém. Mas ai daquele que padece sem a salvação em Cristo Jesus. Deus. E a Bíblia diz que ele vai lá no lugar de tormento. Se você acha que aqui já é tormento, não, o inferno é aqui, é engano seu. Assim como existe céu, existe inferno. É verdade. Então Jesus te convida nesta noite. Se tem mais alguém que queira entregar sua vida ao Senhor Jesus, que queira se reconciliar com Ele, o seu momento é esse, que nós vamos orar por essas vidas que aqui vieram nessa frente. Tem mais alguém? Nós vamos já orar por essas pessoas aqui, por essas vidas. Aleluia. Abraça aqui esse casal, abraça. Deus, mano. Abraça aí, Samuel, abraça aqui, esse aqui. Aleluia. Tu sabes o quanto Pai é precioso para o Senhor. Tu sabes o quanto precisa pegar o milagre do Espírito de Deus. Mas nessa noite os milhões estão caindo por terra, porque Ele está escolhendo. Glória. Não foi Ele que escolheu, mas foi o Senhor que escolheu para fazer grande coisa. E através de ti, foi o Espírito de Deus que te tocou e te moveu. E é Ele que quer tratar teu íntimo, quer restaurar a tua casa, quer restaurar a tua família, quer restaurar o teu ministério. E essa noite é o começo desse novo de Deus na tua vida. Deus. Se prepara para o amor de Deus ainda vai te conduzir. Deus. Porque Ele irá te conduzir a lugares que tu jamais imaginou ir. Aleluia. Ele vai te colocar em lugares tão sublimes que tu jamais imaginará estar. E quando isso acontecer, tu vai se lembrar desta noite. E o Senhor te fala, não eu. O Senhor lembra me da promessa. E hoje tu está cumprindo. É o que o Senhor tem para a tua casa, é o que Deus tem para a tua vida, é o que o Senhor tem para o teu ministério. Estenda suas mãos para cá nessa noite. Glória a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, como a tua palavra jamais volta vazia, Senhor, e nós cremos nisso, Senhor. Estamos nessa noite alegres, Senhor, em espírito, Senhor, porque sabemos que é a festa do céu, Senhor. Quando o pecador, Senhor, se arrepende dos seus caminhos, Senhor. Deus, eu quero te apresentar essas vidas que aqui na frente vieram nesta noite. 3 vidas preciosas, Senhor. Se renderam e entenderam, Senhor, que esse vendaval passe, Senhor. Que essa tempestade acalma, porque tu tens esse poder. Deus, que nesta noite possa o Senhor derramar bonança sobre essa casa, sobre essa família, sobre esses homens e sobre essa mulher que nesta noite se renderam a Ti, reconhecendo que necessitam verdadeiramente de Ti. Senhor, que uma nova oportunidade, Senhor, seja dada, que a Tua bênção continuamente possa ser derramada sobre eles, e que eles possam andar sempre nos Teus caminhos, Senhor, em retidão e em temor do Teu Espírito. Abençoa a vida, Senhor, de cada um deles nesta noite. É a minha oração te pedindo, é a minha oração te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória. Glória a Deus. Meus irmãos, eu nem ia mais subir. Fica aqui, Henrique e Vânia. Eu nem ia subir mais, eu nem ia falar mais nada. Mas o Senhor, Ele sabe como Ele faz as coisas, né? Todo mundo aqui conhece o irmão Henrique e a irmã Vânia? Amém. Uma bênção, uma pessoa que nós amamos nessa igreja. Durante todo esse processo, quantas e quantas pessoas chegaram para mim e perguntaram: pastor, como é que está o irmão Henrique? Pastor, cadê o irmão Henrique? E a única coisa que eu dizia é: ore pelo irmão, ore pelo irmão, ore pelo irmão. Ele viveu momentos difíceis, não é? Sabe por quê? Porque todos nós temos que entender uma coisa, irmãos.
quem está de pé deve cuidar para que não caia. A Bíblia diz que Satanás, que é o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha para que nos possa tragar. Glória a Deus. E quantas noites eu fiquei acordado, eu não conseguia dormir, eu orava pela vida dele e dizia: Senhor, tem misericórdia do Henrique, Aleluia. tem misericórdia do Henrique, não permita que Satanás venha roubar aquilo que o Senhor colocou na vida dele. Glória a Deus. E está aqui, ele, a esposa. Escute, todas as vezes que o diabo quer destruir a vida de alguém, ele começa pelo cabeça da casa, porque se mexe com o homem, ele mexe com toda a estrutura familiar, ele mexe com toda a estrutura familiar. Mexeu com o esposo, mexeu com a mulher e mexeu com os filhos. E durante esse processo a família dele toda foi afetada. Toda foi afetada. Até o momento, várias e várias vezes eu liguei, conversamos, eu dizia: Henrique, o que está acontecendo com você? Ele dizia: pastor, nem eu sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo voltar a ser a pessoa que eu era. E esses dias agora ele disse assim: olha, o problema é teu, tu está afastado de Deus, mas tu vai se virar para pintar a igreja. E nessa brincadeira de pintar a igreja, o renovo voltou. Glória a Deus. Aleluia. O renovo voltou. E ele disse assim para mim no domingo passado: pastor, chega, acabou. Estou voltando de volta para minha casa, estou voltando de volta para o Senhor. E ele disse: eu quero voltar para as minhas atividades. Eu disse: agora tu tem calma, porque a minha vingança será cruel. A Bíblia diz assim, ó: melhor cair na mão de Deus do que cair na do homem. Tu já caiu na de Deus, agora caiu na minha. Queridos, vamos dar uma salva de palmas. Deus abençoe. O John Lineker também aqui está voltando para Deus. Agora tu te ajeita, viu, pai? Amém. Já vamos concluir. Quem não recebeu esse papelzinho aqui no começo do culto, você pode procurar os irmãos ali na mesa, viu? Pode procurar para fazer a sua ficha de membro. E outro aviso aqui. Essa aqui é do aniversário? Não, pastor. Tem a blusa do aniversário da igreja, quanto é? R$25, apenas R$25. Você que quer encomendar sua blusa, é por encomenda. Passe ali, o irmão Alexandre também está lá na mesa após o culto, e encomende o número da sua blusa, a cor que a gente só vai confeccionar de acordo com os que pedirem. Então, peça e passa ali na mesa. Outro aviso importante: amanhã, às 19h30, nós temos o nosso culto de oração. Meus queridos, eu tenho muito me alegrado com o que Deus tem feito aqui nos cultos de oração. As pessoas que têm aqui se firmado, que têm tido esse desejo de estar aqui na presença do Senhor todas as segundas, temos testemunhos maravilhosos. Então eu quero convidar: venha uma vez. Se você vir uma vez, você não vai mais querer deixar de vir nenhuma segunda-feira. É bênção, vem experimentar o que Deus tem feito em nosso meio todas as segundas. É de 19 às 21 horas. É um culto normal, com louvores, com palavras, com pregação, mas também tem os testemunhos. As pessoas falam o que Deus fez. Deus salvou minha casa, Deus me curou, Deus me deu livramento, é o que Deus tem feito. Então venha para participar desse momento. Quinta-feira temos nosso culto da palavra, mais uma vez. E também já intercedam pela festa da igreja, para que Deus possa abençoar, salvar vidas. Não esqueçam de convidar uma pessoa não crente. Numa das noites, eu vou às 3. Traga 3 pessoas em cada culto diferente para Jesus alcançar aqui, através da palavra. Quantos têm a capacidade de se comprometer e trazer mesmo uma pessoa aqui desses dias festivos? Claro, né? Ou igreja de pouca fé, ou igreja garrafa térmica, né? Igreja de pouca fé. Será que alguém tem a coragem de convidar ao menos um para estar aqui no dia da festa, né? Então convide, meu querido. Domingo nós temos a escola dominical às 9 da manhã. A escola dominical, outra coisa que está precisando a gente puxar na orelha de vocês. Às vezes eu pergunto: quem quer crescer na graça do conhecimento? É eu. Mas não vem para a escola dominical.
A escola dominical está com pessoas habilitadas para ensinar você a palavra de Deus. Mas aqui a gente fica ensinando, aprendendo com os outros, só os professores, porque não temos alunos. Uma igreja desse porte não tem alunos para fazer parte da escola dominical. E muito tem entristecido a gente, porque a gente olha, a gente faz igual como foi pregado hoje. Será que a culpa está em nós? Aí Deus diz, não, é eles que não querem aprender. Porque a Bíblia diz que assim como é o sacerdote, assim é o povo. Então, se nós temos o desejo de ensinar, você não tem desejo de aprender. Mas nós queremos convidar você, domingo, às 9 da manhã. Temos 3 salas especiais para você fazer parte. Isso aqui hoje é um puxão de orelha mesmo, meu querido, porque eu estou me incomodando muito. Nós que estamos à frente dessa escola dominical, Wesley, irmão Fábio, Gessé, pastor Edivânio, eu, é muita gente envolvida, irmão Ed, se preparando, a gente preparar a aula com todo gosto quando chega aqui, vai participar de outra aula. Porque não tem a quem ensinar. Você já pensou se você chegasse comigo aqui e ninguém pregasse? Vocês ficassem até 8 horas sentados em pé, sem ninguém para pregar? Ia ser constrangedor, né? Então, nós nos sentimos constrangidos por sua vida, por você não querer aprender do Senhor. Então, isso aqui não é desabafo, é um apelo, é um chamado, é uma convocação a você fazer parte da escola dominical, domingo, às 9 da manhã. Amém, meus queridos? Tem mais algum aviso? Irmão, só um agradecimento. Em nome do Ministério Infantil, eles me pediram, vocês são muito tímidos, viu, irmãos? Me pediram para agradecer a todos os pais, todas as doações da cantina, você que comprou o pratinho, você que doou alimento, você que contribuiu, que veio limpar a igreja para organizar, no começo, no final, a equipe de apoio, a irmã Débora que fez a decoração, todo mundo que ajudou direto, indiretamente, o culto infantil de ontem, nós agradecemos em nome de Jesus, que o Senhor abençoe e que venham mais e mais cultos infantis, amém? Amém. Vamos para casa, né? Agora, tem uma semana maravilhosa. Eterno Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todo o conteúdo deste culto. Queremos nesta noite pedir que o Senhor despeça em paz aos nossos lares, nos conceda, Senhor, uma semana de bênção, uma semana de vitória, Senhor, e que nós possamos sempre, Senhor, estar continuamente dependente de Ti, Senhor, dependendo da Tua mão potente sobre nós. Nos abençoe e nos guarda, é a minha oração te pedindo e te agradecendo em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja entre nós hoje e sempre. A igreja linda e maravilhosa do Senhor diz: Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço a todos.